E aí pessoal, beleza? Vamos começar agora aí o segundo vídeo do canal, tá? Nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre como upar sua vila, tá? A gente tem aí um jargão no jogo, né? Uma forma de falar que é vila rushada, tá? O que é a vila rushada? Vila rushada é quando você começa a upar o seu centro de vila desordenadamente, tá? Deixando aí as demais construções defasadas, em níveis mais baixos aí que não condizem com com o seu centro de vila. O que isso pode afetar, tá? Qual que é o problema de você ter uma vila rushada? Bom, primeiro, quando você aumenta aí o seu centro de vila e sua tropa, os níveis das suas tropas não condizem com o seu centro de vila, ele vai dificultar os seus ataques, tanto no farm quanto na guerra, tá? Por quê? Porque quando você tem, por exemplo, aqui na minha conta, o Thor, eu acabei de upar ele aí pro CV8, eu tô iniciando aqui as construções do CV8, né? Então, quando você chega no CV, o que eu costumo ver aqui, quando você vai atacar, geralmente aparece vilas até 1 ou 2 níveis de CV menor que o seu, e até 1 ou 2 níveis de CV acima do seu, tá? Quando você ataca um CV com um nível maior que o seu, a porcentagem que tem aí de recursos para você roubar é maior. Quando você vai atacar um CV que é menor que o seu, nível menor, a porcentagem de recursos é menor. Então você pode perceber que conforme você melhora aí, upa, né, o nível do seu CV, aquela vila que você costumava atacar, que tinha muito recursos, por exemplo aqui no CV8, eu roubava muito antes do CV7, né, níveis centro de vilas no mesmo nível que o meu. E tinha uma quantidade muito maior de recursos do que tem agora quando eu upei no CV8. Então, se você não tem tropa com nível suficiente para atacar CV8 ou CV7, você não vai conseguir arrecadar recurso. A mesma coisa acontece na guerra, tá? Então, por exemplo, eu tenho um CV8, se minhas tropas aí são de nível de CV6, CV5, na guerra eu vou acabar chamando para a guerra o meu espelho, né, o mesmo número que o meu na guerra, vai ser um outro CV8, e eu não vou ter tropa com um nível suficiente para conseguir dar um PT, dar 3 estrelas aí nessa vila. Então eu vou prejudicar o meu clã, tá? Então por isso que geralmente os líderes e os colíderes dos clãs ficam aí pegando no pé das pessoas para upar tropa, para upar defesa, de acordo com o nível do CV. Porque isso prejudica você na hora de você atacar o seu espelho na guerra e até na hora de você farmar. Então a vila é sua, né? Você pode fazer o que você quiser nela, mas geralmente os clãs acabam não aceitando as vilas que a gente chama de rushada por conta disso, porque dificulta na guerra. Mas isso vai prejudicar principalmente vocês, porque na hora que vocês forem farmar, vocês não vão conseguir achar uma vila que tenha uma quantidade boa de recursos, que você vai ter tropa com nível suficiente para poder saquear aquela vila, tá? Então, basicamente, esse vídeo é para falar sobre isso, tá? Então, por exemplo, aqui, o Thor, eu acabei de upar ele pro CV8, já estou upando algumas tropas, né? Mas principalmente aqui tá as tropas de CV7, né? Então com ele eu já consigo saquear vilas de CV8 e de CV7, né? Então eu saquear bem. E quando o meu espelho na guerra é uma guerra equilibrada, eu geralmente chamo aí junto para a guerra um adversário com CV8 também, que eu tenho como tropas com nível suficiente para poder dar o PT nessa vila. Então, com isso, a gente consegue aí dar uma equilibrada boa na guerra e você fica competitivo. Então você vai ter uma vila que é competitiva para pôr na guerra. É por isso que muitas vezes aí de repente você vai num clã
que o clã não quer te pôr na guerra. Por conta disso, porque sua vila não está equilibrada o suficiente para pôr na guerra e vai acabar prejudicando a guerra, tá, gente? Então esse vídeo aí foi bem rápido para explicar sobre essa parte de upar a vila, tá? Então o que é o ideal, tá? A vila é sua, você faz o que você quiser, tá? Mas o ideal é você upar todas as construções, tá? Antes de você upar o CV. Então agora aqui, ó, eu upei para CV8 no meu CV. Primeiro comprei as construções novas, estou deixando ela nos mesmos níveis aqui das defesas que eu já tinha do CV7. Depois que eu deixar eles no mesmo nível, eu vou começar a upar para deixar full CV8, né? Para depois poder aí upar para o CV9. Então sempre, o que eu costumo fazer assim que eu upo o CV, tá? Primeira coisa que eu faço quando eu upo o CV, melhorar o castelo do clã se naquele CV permitir, tá? Por quê? Porque vai caber mais tropas. Por exemplo, agora do castelo do clã, do nível 3 para o nível 4, ele permite você receber um feitiço negro, né? Então veneno, terremoto, o gelo não é feitiço negro, mas o gelo ele cabe aí no espaço aí do castelo do CV8. Então ele te ajuda no ataque. Se você está num clã que o pessoal tem tropa full, cada espaço de habitação no castelo é muito importante, vale muito mais até do que o seu espaço que você vai ter a mais no acampamento, porque se você pede tropa full na hora de atacar na guerra, você vai ter uma tropa full em vez de uma tropa do nível que você tem aqui no acampamento. Então, primeira coisa que eu faço quando eu upo o CV é sempre melhorar o castelo do clã, tá? No nosso clã aí tem pessoas aí que já tem o CV no nível que dá para upar o castelo do clã e estão deixando o castelo do clã para upar depois. Gente, upa o castelo do clã que ele ajuda muito no ataque quando você tem um clã que doa tropa full, tá? Segunda coisa ou tão importante quanto o castelo do clã, é o laboratório, tá? E upar os acampamentos. Eu costumo sempre começar pelo que vai me ajudar no ataque. Até por causa daquela regrinha do farm da guerra, tá? Que você vai começar a ter seu espelho, ou no seu farm vai aparecer mais centros de vila, no meu caso aqui, mais centros de vila 8. Então eu tenho que ter uma capacidade de ataque que condiz com o CV8 para eu poder conseguir farmar e destruir aí meu alvo na guerra. Então eu sempre costumo começar pelo ataque, então pelos acampamentos, pelo laboratório, pelo quartel, né? Mas principalmente aí pelo castelo do clã, tá bom? Então é essa dica que eu posso dar aí para vocês, tá, gente? Geralmente vila rushada não é boa para utilizar nas guerras. Antes a gente tinha os minimax, né, que a gente upava só as tropas e os acampamentos e deixava as defesas mais fracas. Mas hoje não serve muito isso, até porque você não pode melhorar o CV sem comprar todas as construções disponíveis aí naquele CV. Então esse negócio de minimax não ajuda mais. Então o ideal mesmo, a dica que eu posso dar, praticamente todos os clãs pedem essa parte aí de deixar a sua vila equilibrada, condizente aí com o nível do seu CV. Melhore tudo. Bomba, armadilha, tá? A única coisa que às vezes eu deixo para trás quando eu vou upar é os coletores, tá? Mas mesmo assim os coletores é interessante você upar antes de upar o CV, porque ele aumenta aí os pontos de vida. Então ele ajuda aí a tancar dano também, tá? Quando você está levando um ataque. Os coletores e os armazéns, eles têm os pontos de vida mais altos para segurar o dano enquanto as defesas atacam aí as tropas, tá? Então é importante upar tudo. A única coisa que eu deixo para trás de vez em quando são os coletores, mas se você tiver paciência, puder esperar, upa também os coletores até o nível mais alto, porque ele também vai te ajudar aí nos dias que você não teve tempo para farmar, para te dar um pouquinho de recurso, né, para você não ficar falido, tá bom, gente? A princípio aí, acho que é isso que eu tinha para falar nesse vídeo, tá bom? Vamos aí pro terceiro vídeo.